pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem aqui para conversar, né, mais um pouquinho. E eu gostaria de começar também com uma frase, assim, perguntando para vocês se já conheceram alguém, se já se depararam aí com situações onde, por exemplo, né, tem alguém que está conhecendo uma pessoa e aí essa pessoa tá lá super ansiosa, na expectativa do outro, entrar em contato, fazer uma ligação. Nós até estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né, Lara? Tu estava me contando que tu assistiu, acabou vendo uma cena ali, né? Então, né, Marinês, sim, a gente conversava aqui antes de que é comum a gente ver nas novelas, né? E casualmente ontem eu estava assistindo ali uma cena que era bem isso, né? O menino prometeu ligar para a menina no dia seguinte. E quantos contatinhos, né, fazem essas promessas após ali seus primeiros encontros. E a menina estava lá à espera, né? Passou a tarde ali, um momento grande de espera pela ligação. E isso não é só na novela que acontece, né? Isso, muito. E acho que um outro exemplo, só para trazer aqui, né, também, que temos uma diferença, ao mesmo tempo em que, por exemplo, a gente vê em relações aí de mais tempo, por exemplo, uma pessoa que está ali com a sua parceria, mas que também se sente muito só, muita solidão. Então, né, isso tem assim muito de um conceito da psicologia, que é da teoria do apego. Então é o que a gente vem aqui conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu me chamo Marinês de Moura, sou psicóloga. Eu sou a Lara Santiago, psicóloga. E aí, né, trazendo assim, acho que até pra gente fazer, conversávamos também sobre uma pesquisa, É isso. né? A gente, no Brasil, né, Marinês, ah, houve ali uma pesquisa em 2021 em que o dado que se chegou é que o Brasil é o primeiro país numa lista de 28 em relação à sensação de solidão, né? O quanto as pessoas se sentem solitárias. Isso é o que foi pesquisado na pesquisa e ganhamos, né? Pódio pra gente, somos o primeiro nessa sensação de solidão. Pódio que não é nada bom, né? E que, enfim, a gente na clínica acaba sim percebendo, né? O quanto é uma queixa, o quanto é uma, uma situação comum entre, né, as pessoas que chegam para atendimento. Essas questões de solidão, não só na clínica, né? Mas a É, gente escuta as músicas, a gente escuta sim. as conversas, falando disso, né? Em conversa de bar e É, tudo mais. que é o que a gente sempre, né? O que a gente já tocou aqui nesse ponto em outras vezes, mas acho que pensando também na solidão, e aí tá falando do quê? Tá falando, né, dessa forma da gente conviver com as outras pessoas. Essa solidão, quando ela é, daqui a pouco podemos pensar, quando ela é desejada, quando a pessoa vive dessa forma e também tá bem com aquilo, pode representar uma coisa, mas agora estar se sentindo solidão, vivendo a solidão por não ser uma escolha, porque nem todo mundo escolhe isso, tem pessoas que se sentem assim, e isso é muito difícil, né? Então, Uhum. a gente está falando aqui sobre formas de vinculação que aí, né, tem um pouco de explicação, a gente encontra, na verdade, um pouco não, a teoria, né, ela é uma teoria, assim, desenvolvida ali pelo Bowen, que O foi Bowlby, né? O Bowlby, Isso, isso. isso, a Bom, teoria do apego, que fala, né, desta ligação e de como é que a gente vai aí fazendo essa construção do vínculo com as pessoas. essa teoria é uma teoria que nos faz compreender, né, Marinês, o quanto a gente pode se conectar de fato com o outro, né? O quanto a gente pode confiar no outro, confiar em si e confiar no mundo, né? Porque ela traz um pouquinho dessa tríade, né? O quanto eu consigo de fato me conectar com o outro tem essa associação com como foi construído esse apego, né? Que é uma construção que depende sim das relações, né? E também que desenvolve na gente a capacidade que a gente tem para amar, né, e para interagir. Exato, exato. Acho que é importante, né? A gente hoje vai entrar em alguns temas, né? A gente vai falar um pouquinho disso.
E para a gente poder lembrar, né? O Bowlby, quando traz o apego, ele traz exatamente isso, essa forma de se conectar ali com o outro, que é o que às vezes a gente vivencia, né? Alguns mais próximos, outros mais distantes, alguns hora próximo, hora distante. Enfim, isso é uma característica nossa que vai ser acionada ali pelo como o outro também se relaciona, né? E tendo o seu início, né? Acho que partindo ali dessas vivências da vida inicial, então lá da infância, né? A criança, né? Nos primeiros contatos, quem é que são estes cuidadores primários? Como é que estes cuidadores primários eles estão sendo essa referência? Como é que Exato. estão ali oferecendo segurança, proteção, amparo, um toque, um afeto? Porque também tem a ver com as nossas necessidades a serem E atendidas fisiológicas, né? Que é ali poder amamentar, o cuidado, mas que a partir disso vai ali entendendo que não é só isso que eu ganho com o outro. Esse toque, né? Este uhum, colo, este calor. Então, essas são as bases também para nossa afetividade. exato. A gente vai para a relação, né, com o outro lá desde o primeiro dia após o momento do nascimento, a gente está em relação, né? E essas relações, elas formam lá nossa forma primária de se conectar, o nosso apego, né? Depende muito dessas figuras ali, até se a gente for pensar, né? Como foi lá na sala de parto, como foi os cuidados iniciais, né? Com aquela criança nesse ambiente mais hospitalar, fora do hospital, como os cuidadores deram conta daquilo, né? Porque a gente sabe que o pai e a mãe são cuidadores, mas nem sempre e nem só eles são cuidadores, né? Uh, Agora pensando, né, essa ascensão das mulheres fora, no mundo do trabalho, então como é esse cuidado ali na escola, nessa adaptação, inclusive, da ida para a escola, né? Bebezinhos de 4, 5 meses já vivem essa separação da figura Uhum. principal, né, de apego, e não que isso seja um problema, porque a gente vai acrescentar um outro cuidador, né, mas como está se inserindo, como está se fazendo essa inserção desse outro cuidador na vida dessa criança, vai construir neles uma percepção com relação ao quanto podem confiar no outro, quanto Isso. podem confiar, inclusive, em si, né. Até porque tem fases. Tu estava falando da infância, desse momento de ir para, né, o pré-escolar ali, educação infantil. E isso tem os estágios também, tem as fases em que ela vai tendo o desenvolvimento do apego, que lá na infância começa no pré-apego, na formação do apego, na nitidez do apego e na relação de reciprocidade. Então, isso tudo vão acontecendo ali nos meses, nos anos, e que fica mais formado ali por volta dos 2 anos. Exato. E aí é importante, né? Acho que a gente ter essa compreensão que nós hoje, como nos relacionamos, tem esse impacto dessa construção lá do passado, né? Mas ainda bem que o passado também ele fica lá e a gente pode ir significando novas formas de Uhum. se relacionar, né? Então acho que é importante a gente se dar conta que como nos atenderam, o como nos deram aquela mamadeira, se chegou, toma essa mamadeira, se chegou, não, olha só, filho, vem cá, vamos tomar mamadeira. É diferente. Ou até na hora da bronca, né? Porque aqui a gente não, a gente sabe que as crianças precisam do afeto, precisam sim do limite, né? Então, até na hora da bronca lá, se o pai e a mãe vinha xingando, berrando, gritando, e enfim, né? Eram xingar, mas tinha ali ah, o excesso e a violência, talvez psicológica, né? Ou se tinha Isso. só o falo firme, falo não, não pode, explico o porquê. Tudo isso vai construir de forma diferente essa relação com o outro e o quanto vai conseguir confiar no outro, ou seja, se apegar no outro, né? Isso, até porque ela se desenvolve a partir das possibilidades.
das possibilidades de ser e de estar e da possibilidade também de qualidade desse vínculo. Então, como você disse, né, tem ali este padrão de comunicação, como o outro está se comunicando comigo, como o outro está me cuidando, né, como estou sendo cuidado, porque sim, pode ser que aqueles cuidadores ali primários, eles estejam oferecendo, mas será que aquilo para o outro está sendo? Porque, por exemplo, se a gente pegar, né, numa família ali, dois irmãos, por exemplo, o pai pode entender a mãe e dizer, olha, mas eu ofereci os mesmos cuidados e tudo, foi igual, mas com esse aqui chora, chora, chora. Então, daqui a pouco é uma necessidade que vai ter maior, né, de estar ali junto, de intimidade também. Então temos essa diferença e sim, né, acho que nada ali se tem esse estilo que vai sendo construído, mas como você disse, tem essas nossas bases primárias que são importantes, mas as nossas experiências que a gente vai tendo posteriormente também vão contribuindo para isso. Exato. E aí aqui eu acho que é importante a gente entender, né, que o contexto lá da época dos nossos pais, inclusive desse nosso momento atual, né? Se a gente pegar pré-pandemia e pós-pandemia, a gente teve bastante modificações. E isso modifica sim a forma como a gente se conecta com o outro, a forma como a gente pode confiar no outro, né? Um outro dado que a gente tem tido notícias, né, na literatura é de um acréscimo de diagnósticos de fobia social de uma forma significativa, né? E quando a gente pensa isso, na verdade a gente também leva, né, essa associação com o apego, porque, bom, antes o outro era, enfim, o parceiro, o afeto, enfim, o cuidado, o apoio, né? E aí até a pandemia era isso, né? E nós sim somos seres sociais e precisamos do outro. Mas aí veio a pandemia. E aí o outro tinha um vírus. Ele podia me passar um vírus, eu podia morrer, né? Com esse vírus. Então, a gente também representa no outro agora um outro aspecto que não tinha antes, né? Que é o outro sendo perigoso. Então, enfim, a gente às vezes até tem essa representação e esse conceito, né? Mas esse conceito, essa representação estava associado a algumas características de alguns determinados grupos, né? E agora não, agora pós-pandemia todos podiam passar para todos, né? Então fica essa representação do outro como perigoso. Que Porque a desse gente tá... cenário, né? Isso. Desse cenário em que a gente vive, de que esse social, esses acontecimentos, eles também vão nos interferir, também vão nos afetando. E isso vai sim, tem essa possibilidade de ir ali modificando as nossas formas de socializar. Exato. E aí é uma coisa que é importante a gente se dar conta, né? Porque senão a gente fica justificando ou até mesmo culpabilizando, né? O que vivemos, o que aconteceu. Não, a gente sabe que isso se modifica constantemente, inclusive, né? Existe um padrão, claro, existe um padrão de como se apegar ao outro, de como se conectar com o outro, mas ao mesmo tempo que existe um padrão, ele também modifica, inclusive pelas relações. Se eu estou na relação com um outro tipo de apego, Isso. né, ou com um determinado, ou com outro determinado, vai impactar em como eu estou me conectando ali e apegando ao outro, né? Isso, sim, ela pode se alterar, né? A forma Exato. de se relacionar. Exato. Né? A gente pode ter outras referências e ir se moldando a nossa forma de estabelecimento ali, né? Esse vínculo. E a partindo então, né, desse pressuposto, assim, né, dessas nossas bases que a gente tem para o apego, também a gente vê que a gente vai desenvolvendo ali alguns estilos de apego, né? Então a gente tem aí o apego seguro, o apego ansioso e o apego evitativo. E hoje, assim, o que a gente tinha para conversar aqui seriam, né, sobre esses aspectos que a gente trouxe, sobre esse conceito da teoria do apego, né, de que forma que isso se manifesta. E a gente vai fazer, então, um outro vídeo para conversar mais a respeito desses estilos de apego. Exato. Cada um deles, né, traz aí características diferentes do como a gente se conecta nas relações, mas se eu
se eu estou bem, né? Se o meu apego se construiu de uma forma saudável, cabe a gente fazer essa prévia, né? Eu estou lá no apego seguro, né? Eu entendo que o outro vai me atender, sim, em todas as minhas necessidades, né? Ou eu posso confiar que naquilo que eu necessito, o outro vai me proporcionar, ou eu vou me proporcionar, né? Então, enfim, acho que é importante a gente trazer esse tema com mais calma, né? Um tema que vai levar ali algum tempo. Mas acho que a provocação daqui de hoje é a gente poder pensar, e aí, como é que tá isso? Como é que estão nas relações? Estão conseguindo se aproximar? Não estão? O quanto conseguem de fato se aproximar? Será que tem alguém, né? A gente falava das figuras principais aqui de apego para alguém, né? Eu tô sendo a figura principal de apego, né? Não tô sendo. Como estou sendo como figura principal de apego, né? Isso, acho que fica, né, porque falávamos também de que se eu tive um estilo de apego lá com as minhas figuras centrais, mas e eu vou me relacionar, por exemplo, posterior com, né, numa relação ali de amor romântico, este outro também teve um estilo de apego. E como a gente faz para lidar quando eu tenho um estilo de apego? Daqui a pouco ansioso e outro tem um estilo de apego Evitativo. evitativo. E aí, né? Então dá algumas diferenças. Então acho que cabe sim essa reflexão que tu tá fazendo, que é isso, né? Quem foi para mim a minha figura de apego? Como é que essa figura de apego foi comigo, né? E eu também eu estou sendo uma figura de apego para alguém. Como é que eu estou desempenhando esse papel? Uhum, exato, exato. A gente tem, né, a necessidade de conectar com os outros, mas a gente precisa pensar como é que a gente está conectando, né? Como é que estão sendo esses vínculos e essas relações. Essa é a nossa provocação aqui hoje. E ficamos Tá. também por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Até Tchau, mais. até Tchau, tchau. mais.